Oi, gente! Olha eu aqui, professora Rose Sampaio, fazendo a análise da prova da Secretaria do Estado da Bahia. Olha, eu não tenho nem prova disponível na internet. Eu peguei a prova que eu fiz ontem, vocês sabem, me inscreveram, fui lá fazer, não me preparei em nada para a disciplina geral, então não sabia nada de legislação, mas eu estava muito curiosa mesmo em relação à prova de conhecimentos interdisciplinares. Por quê? Porque Carlos Chagas nunca fez nada parecido antes, seguindo aquele edital. Logo, gente, seria uma surpresa para todo mundo, e como de fato foi uma surpresa para todo mundo. Você estava preparado para ter tanta linguagem matemática? Pois é, ninguém estava preparado, não. Só que eu falei na minha turma sobre a questão do renascimento. Estava preparado para tantas questões relacionadas ao renascimento? Pois bem, os meus alunos estavam preparados. É uma questão de repertório. Falei várias e várias vezes para os alunos, a prova de conhecimentos interdisciplinares dependerá de repertório. Quanto maior for o seu repertório, melhor você vai fazer a prova. Pois bem, minha prova, a primeira questão de conhecimentos interdisciplinares, apresentou aquela questão sobre tangente. Meu Deus, e o que é sair pela tangente? Eu não lembrei das questões matemáticas, eu lembrei justamente de quando nós falamos que há uma fuga tangencial de determinadas propostas temáticas de redações. Pois, o que é uma fuga tangencial? É quando você sai da rota, sai da linha. E aí ele fala, na frase, Jair saiu pela tangente quando questionado sobre sua posição política, saiu de mansinho e por uma outra rota. E aí eu parei, imaginei assim, qual dessas alternativas pode realmente consagrar essa ideia de sair pela tangente? O que é sair pela tangente, professor Lúcio Flávio Leal Vega? Ele vai aqui fazer a orientação. Professor, mostra aí o que é uma reta tangente a curva qualquer. Curva! Isso aqui é uma curva, em qualquer ponto, tem uma reta que tangencia. Toca aqui só de um ponto. Então, eu fiz justamente a ideia da visualização. Obrigada, professor. O professor vai voltar aqui para explicar outras questões que requisitam de uma linguagem matemática mais elaborada. Sem necessitar saber exatamente o que é isso, eu mapeei em minha cabeça, eu montei em minha cabeça uma ideia do que seria algo proporcional à referência de sair da linha, sair da direção. Acertei a questão não por um conhecimento matemático, mas por um reconhecimento de linguagem matemática. Não se preocupem não, que eu não vou ficar aqui só dizendo quais foram as que eu acertei, ou as que me gabando, não, porque eu errei. Eu errei por uma questão muito lógica, tá? Eu sei que minha linguagem matemática é um pouquinho deficitária. Sou de letras. Gente, eu gosto de linguagem. Ah, se identificou comigo? Você que está aí me assistindo? Pois bem, o que eu fiz? Eu não queria perder tempo. Eu queria terminar a prova, porque minha intenção era me deparar com a prova e verificar como é que eles iriam cobrar. Queria terminar a prova, então todas as questões que requisitassem uma demanda de tempo maior do que a que eu estava disposta a disponibilizar, eu deixei para o final, tá? Então, deixei para o final. Ao final, com mais tranquilidade, fui fazer. Fui fazer, mas sem angústia de ter de acertar. Eu sei que muita gente que está em casa teve a angústia de querer acertar, e isso atrapalha demais. Mas eu digo para vocês, muitas questões aqui não demandaram de conhecimento matemático. Aliás, as questões que trouxeram matemática para nós não necessitavam de conhecimento do conteúdo matemático, mas sim de uma linguagem matemática. Mas nós vamos analisar essas questões ao longo dessa reflexão sobre a prova. Minha segunda questão eu adorei, gente, olha. Questão de um texto verbal e não verbal, trabalhamos bastante isso em sala de aula. E aí a frase, mais uma vez ela deu o braço a torcer. A alternativa adequada é: a mensagem da campanha se constrói ao explorar a
ambiguidade da expressão dar o braço a torcer. Mais uma vez aqui, é um reconhecimento de nomenclatura. Assim como um tangente, a pessoa tem que saber o que é tangente, a pessoa tem que saber o que é ambiguidade. Eu sei que você está dizendo assim, ai meu Deus, Rose, quem é que não sabe o que é ambiguidade? Muita gente não sabe o que é ambiguidade, muita gente errou essa questão porque não tinha uma noção clara do que é ambiguidade. Ambiguidade é quando um determinado termo ou uma determinada ideia está fazendo uma referência figurada. Quando você não sabe exatamente, por exemplo, se ela deu o braço para ser torcido nesse processo da violência, ou, lógico que nós sabemos, né? Ele trabalha com essa ambiguidade, mas nós sabemos que ela não deu por livre e espontânea vontade. Ok. Ou se ela quebrou o braço, enfim, nós temos aí um referencial ambíguo. É uma leitura figurada do processo. Gabarito é... A mensagem se constrói ao explorar a ambiguidade, tá? Do texto verbal e não verbal. Minha próxima questão, porque as provas foram diferentes, minha próxima questão é de um texto, olha como está riscadinho. A gente tem que riscar texto, a gente tem que riscar a prova. Eu trabalhei exatamente com a técnica que eu vivo passando para os meus alunos. Todo texto tem uma organização piramidal, tá? Todo texto, ele se organiza por meio de um assunto que está no topo de nossa pirâmide, termos que estão no entorno desse assunto e que vão construir para nós o tema. Então, nós temos um assunto, nós temos um tema. Todo e qualquer texto tem ilustrações, mas nem todo texto tem tese. Tese é justamente opinião, ok? Encontramos aqui, nesse texto, uma referência muito recorrente à ideia de dignidade e de você reconhecer a sua dignidade e reconhecer também a dignidade do outro, que é assim que se constitui a ideia da sociedade, da harmonia social, enfim. Qual é a palavra que me dá essa ideia de troca, de reciprocidade? Justamente a palavra mútuo. Na alternativa, o respeito mútuo tem fundamento no fato de os indivíduos serem igualmente humanos. Qual é o nosso comando? A relação entre a propaganda e o texto de Kant é possível porque ambos vemos a defesa implícita do seguinte pressuposto: a ideia de que eu preciso perceber a dignidade do outro. E essa questão é uma questão legal porque ela estabelece uma linguagem com a questão anterior, tá? Com a questão do cartaz. E eis que me deparei com a questão do piano. Pois é, todo mundo, né, de linguagem se depara com essa questão do piano e fica perturbadíssimo. Falei até inadequadamente. E vou chamar o professor Lúcio Flávio para orientar vocês e para vocês perceberem como eu devo ter me sentido, porque ele fala de uma forma tão simples e eu não pensei dessa maneira lá na prova, né? Vamos lá, vou passar o microfone para ele. Oi. Certo. O piano. Na verdade, o grande foco é a sequência Fibonacci. Então, dá para ver aí? 1, 2 são os primeiros números da sequência. O terceiro número, como ele mesmo está explicando, o 3, vem da soma dos dois números anteriores. 3 é 1 mais 2. O próximo número, 5, vem da soma dos dois números anteriores. 5 é 2 mais 3, como ele está explicando. Então, ele está dando uma espécie de regra implícita aí, né? 8 é a soma de 3 mais 5, como ele está indicando. E aí vai, 13 é a soma de 5 mais 8. E assim sucessivamente. Essa é uma sequência chamada sequência de Fibonacci. 21, que é 21, é a soma de 8 mais 13, né? Vai dar 21. O próximo elemento vai ser 13 mais 21. Vai dar 34. Está vendo? O próximo vai ser 21 mais 34, vai dar o próximo. Os dois anteriores geram o próximo elemento. Então, 55. E aí porque o próximo elemento de Fibonacci vai ultrapassar 60. E essa sequência aí de teclas vai até 60. Isso quer dizer que eu posso teclar, né?
A 1, a tecla 1, a tecla 2, a tecla 3, 5, ou seja, no total são 3, 6, 9 teclas que eu posso tocar. O que é isso? Ai, meu Deus. Vejam só, quando ele me explicou isso, eu pensei assim, nossa, eu devo ter algum tipo de retardo mental. Mas aí ele falou assim, não, é o psicológico. Porque quando eu me deparei com números, já dá aquela ansiedade, aquela agonia. Mas, gente, eles não pedem nenhuma articulação mais complexa. É uma das 4 operações básicas de soma. É uma obrigação nossa, sabe? Para o nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Enfim, lá no edital eles falam sobre a linguagem matemática para um reconhecimento da natureza e das relações sociais, algo mais ou menos assim. Nós utilizamos matemática para isso mesmo. Então, quem não conseguiu fazer, como eu, quem não conseguiu fazer essa questão, não conseguiu por uma questão simples, psicológico. Como o professor Lúcio falou para mim, disse, Rose, você não fez essa questão por uma questão do psicológico, você já entrou na questão dizendo não vou conseguir. E se você entra nessa questão dizendo não vou conseguir porque tem uma linguagem matemática, você realmente não vai conseguir. Então não é uma questão que eu não acredito, tá? Eu falei para uma aluna, a aluna falou assim, vou entrar com recurso, porque tem conteúdo matemático. Eu falei assim, olha, um amigo dizia para mim sempre que pedir é lícito e aceitar é cortesia. A gente pode entrar com recurso, mas o recurso tem possibilidade de ser realmente reconhecido, deferido? Não, porque está lá no edital. Linguagem matemática para as relações ligadas à natureza e às relações sociais. Belezinha? Vamos continuar essa de Fibonacci. Enfim, 9, eu errei, né? Eu falei para vocês. Eu nem fiz. Eu não fiz. Eu fiz a prova inteira que tinha uma linguagem matemática muito elaborada para mim. Eu deixei para lá e no final eu saí marcando o que eu achava que a letra que menos tinha aparecido. Enfim, tá? Porque não era essa a minha proposta de prova. Minha proposta de prova era realmente me deparar com a prova, verificar como é que a prova estava sendo ali elaborada. Fiquei feliz. Vou analisar, esqueci de falar para vocês, eu vou analisar o tema da redação, tá? Da interdisciplinar, que eu achei a joinha. Achei massa. Bom, 25. Professor Lúcio Flávio, você sabe que está saindo o áudio aqui? Daí? Não está indo para o fone, não. Está escutando lá o vídeo dele. Você achou que estava com fone e estava escutando? Vamos aqui, meu povo, olha. Eu estou aqui com a 25ª, a minha 25ª, que é sobre pulsação. E aí ele fala sobre pulsação nas artes e pulsação na ciência. É muito claro, muito conhecimento, repertório mesmo. O que é pulsação na ciência? O conceito ligado ao ciclo de movimento de expansão e relaxamento das artérias do corpo. Eu vou sentir a pulsação. Então, foi com base no conhecimento de, vou sentir seu pulso, que eu analisei esta alternativa. Então, a estrutura, o tempo da música utilizado para fazer o ciclo de movimento, né? E aí eu encontrei essa questão, achei massa essa questão linda, a questão sobre Galileu e o seu jovem criado e aluno Andréa. Eu achei o texto incrível, apaixonante mesmo, que é o processo de você ensinar por meio de um conhecimento prévio. Então, ele apresentou o que é o processo de a Terra girar no entorno do Sol e não o contrário, por meio de uma experiência que trazia a relação do aluno. É muito Ausubel isso, né? Quem foi meu aluno sabe qual é a piada. Bom, enfim, a teoria que Galileu tentava explicar para o seu jovem aluno representa de forma dramática no ato da peça qual?
Justamente o heliocentrismo. Ah, professora, eu preciso saber física. Não, gente. Hélio é Sol. O Deus é Hélio, o Deus Sol é repertório. Fazer essa questão, a questão mesmo de repertório. Não é nenhum repertório que se concentra essencialmente na física. Não é não. Essa aqui da árvore eu achei muito legal. Porque eu parei, foi uma que eu deixei lá para o final. Eu parei e falei assim, meu Deus, olha como é que são as coisas, né? Uma aprendizagem significativa, isso mesmo. Falei assim, meu Deus, quando eu estou no Porto da Barra, onde nasce o Sol? O Sol nasce no Porto da... Lúcio, você tem, na Barra, tem o Porto e o Farol. Não é? O Sol nasce no Porto, não é no Farol, não. O Sol nasce no Porto e vai para o Cristo, né? Vai nascer no Porto, mais ou menos no Porto, entre o Porto e o Farol. Não, se põe. Se põe lá? Ah, então eu pensei tudo errado, porque eu achei que nascia desse lado e se punha desse lado. Ele nasce aqui e se põe lá? Ah. Esse negócio é pelo tamanho da sombra, não é pela direção. Ah, então eu fiz uma coisa que deu certo. Porque eu pensei, o Sol nasce aqui, se põe lá. E aí toda vez que eu... Não? Então tá. Mas para fazer uma sombra, vou colocar, né, no meu processo de como é que eu pensei a questão. A árvore está aqui. Aí eu coloquei, o Sol nasce aqui, porque eu me coloquei em frente ao Porto da Barra. Na Barra. Bota o Sol lá no... Aqui. Então, mas eu não nasci do Sol. Sim. Aí se o Sol está aqui, aí o Sol vem aqui, a sombra vem para cá. Aí o Sol se põe aqui. Aí se põe aqui, a sombra vem para cá, mas vem para cá numa direção diferente. Ah, não sei, eu sei que eu acertei. Ah, eu vou chamar o professor Lúcio Flávio para explicar essa pergunta, porque no meu processo empírico, eu pensei de outra forma. Vamos lá. Estou lendo a questão. Ah, não. Qual sombra corresponde ao horário mais próximo do amanhecer? Na verdade, se ele perguntasse amanhecer ou anoitecer, é a mesma coisa, não dá para saber onde é que o Sol se põe, né? Agora, você sabe que no amanhecer ou no anoitecer, o Sol está mais para o horizonte, né? Então, quando o Sol está a pino, a sombra é bem pequenininha. Quando o Sol está aqui, a sombra está ficando grande. A sombra vai ficar maior quando? Quando o Sol estiver lá se pondo ou nascendo. Os dois lados. Então a resposta é a sombra maior, não é o lado. Entendeu? A sombra maior se ele perguntasse aqui, em vez de próximo do amanhecer, próximo do anoitecer, a resposta seria a mesma. 5, porque a gente não sabe qual é o lado. Pelo desenho não dá para saber. Mas o importante é que meu raciocínio não está tão equivocado assim. Para o amanhecer ou para o anoitecer, o tamanho maior da sombra seria a resposta, de acordo com o professor Lúcio Flávio, que eu confio na fala do professor Lúcio Flávio, mas a minha linha de raciocínio não é tão equivocada. Eu pensei, o Sol nasce aqui, então a sombra tem que ser maior. Eu não pensei numa sombra menor. Ok, então, por conseguinte, 5 é o gabarito, não é? Essa aqui da tabela nutricional eu achei massa. E aí eu lembrei de minha mãe, que é hipertensa. Minha mãe é hipertensa. O hipertenso, ele não pode comer sal. O sal, o nome é sódio. Qual é o alimento que tem menos? E engraçado, porque todo mundo pensou assim. Todo mundo pensou naquele ente da família que tem um probleminha ali de hipertensão e não pode comer sal. E o sal é o sódio e acabou acertando a questão. O potencial eólico, teve gente que questionou também. Mais uma vez, uma questão de repertório.
tá? Nós temos em educação tipos de aprendizado. Nós temos alunos que são visuais, temos alunos que são auditivos e temos alunos, que são sinestésicos. Só que esse sinestésico não é com S. O sinestésico com S é aquele que agrega vários sentidos, tá? E em literatura nós temos uma figura de linguagem chamada sinestesia. Só que esse sinestésico, da forma de aprender, é aquele que trabalha com a questão do movimento. Então, quando alguém diz que a forma de... Eu só aprendo vendo, porque é um aluno visual. Eu só aprendo ouvindo, porque é um aluno auditivo. Mas se eu aprendo só escrevendo, é porque ele precisa do movimento. Aí ele é um aluno sinestésico, com C e não com S. Tá? O sinestésico é aquele que é mais amplo. O sinestésico com S é aquele que é mais amplo, que é um aluno que consegue fazer captações por meio do visual, do auditivo, do tátil, ele precisa ouvir, ele precisa ver, ele precisa escrever, enfim. Mas o sinestésico com C é de movimento. Por causa deste conhecimento, não do conhecimento de física, mas do conhecimento ligado à educação, que eu acertei a questão. E mais uma vez dizendo, não estou dizendo isso para, Rose acertou a questão. Não, eu estou falando sobre a estratégia mesmo, que não está concentrada numa questão de disciplinar. Está concentrada numa relação interdisciplinar, tá? Essa próxima questão aqui eu achei bem interessante. É a questão do 3D, e aí ele fala sobre o espaço tridimensional, enfim, qual é o gabarito. Nosso espaço tridimensional é a única realidade que conhecemos. A biodimensionalidade é tão fictícia como a tetradimensionalidade, porque nada é plano, nem mesmo um espelho mais polido. Mas mesmo que partamos do princípio de que uma parede ou uma folha de papel é plana, não deixa de ser estranho que nós, como se desde sempre fosse a coisa mais normal do mundo, representemos ilusões no espaço sobre uma tal superfície. Não é, muitas vezes, absurdo desenhar meia dúzia de linhas e depois afirmar, isso é uma casa? Veja só, a gravura do artista holandês, que é essa gravura, um texto, portanto, uma relação de texto verbal e não verbal, ilustra claramente o que ele afirma no texto. Porque tanto a gravura quanto o texto se referem à capacidade de um homem forjar estruturas e volumes a partir das superfícies planas. Isso aqui é conhecimento de desenho. Por que será que não está havendo um questionamento acerca de um conhecimento artístico? Porque isso aqui é sobre artes. Mas é sobre artes que qualquer outro indivíduo pode identificar claramente. Não estou persuadindo vocês a não entrarem com recurso. Como eu falei, pedir é lícito e aceitar é cortesia. Mas eu gostaria de que vocês ficassem... atentos à possibilidade de o recurso não ser reconhecido e não pensarem, nunca mais eu vou fazer concurso porque eu não acredito em concurso. Não é isso. Foi uma prova muito bem elaborada. Mas, essa aqui eu bati minha cabeça. Não foi pouco, não. Bati foi muito. Esse desenho abstrato. Aí o que eu pensei, né? Eu tive que realmente abstrair. Nesse desenho é possível identificar. O que acontece? Eu tenho uma formação religiosa, católica, não é? Então, quando ele atrelou essa questão à simbologia religiosa, eu imediatamente pensei, isso aqui é uma hóstia, isso aqui é aquela... Não vou negar como é que eu pensei, tá? É aquela paradinha do padre que eu não sei... Veja como parece. Então, perfeito, gente, isso. Mas, enfim, aí você tem um diálogo entre a geometria da simbologia religiosa e a geometria formal.
Essa 32 eu gostei muito de fazer, muito, porque o professor Lúcio ele fez fazendo uns cálculos matemáticos, mas eu fiz contando mesmo os quadrinhos. Peguei o desenho aqui, dividi, como eles indicaram, aqui são os meus rabiscos, tá? E fui contando quantos quadrinhos tem para o tecido 2, quantos quadrinhos tem para o tecido 3. E eu fiz isso ao final, que tinha tempo, eu não ia ficar gastando tempo desnecessário com uma questão. Portanto, eu tenho mais tecido da cor 1 do que da cor 2, tá? Isso aqui eu curti. Mas, professor Lúcio, como foi que você fez? Professor Lúcio, como foi que você fez essa aqui? Você fez um cálculo. Eu não fiz cálculo, mostrando... Eu sou uma pessoa lenta em matemática, tá? Lenta, raciocínio lento matemático. Mas mesmo assim eu consegui fazer. Vou pegar um apagador. É esse aqui. Aí eu saí contando. Tá vendo? Que é possível. Isso é sem fazer cálculo. Sem fazer cálculo, eu contei. Pressionado. Isso é genialidade. Então, aqui são 1, 2, 3, 5, né? 5 quadradinhos. 5 por 5. Esse é quadradão é 5 por 5. Deve ter várias maneiras de fazer, certo? Ok. O piso 1 ocupa essa região aqui, ó. É isso? Deixa eu botar cor. Tem um azul aí, Rosinha? O piso 1 ocupa essa região. Falando de piso 1 para o pessoal de linguagem, ninguém vai entender. Né? O piso 1, esse é um piso, né? É o que isso? Uma toalha de mesa. Que são vários tecidos. Aqui é um tecido tipo 1. Ocupa essa região. Não é isso? É. Aí, ó. Isso tudo aqui é o tecido tipo 1. Tá vendo? Ok. Aqui, deixa eu ver outro. É o tecido tipo 2, ó. 2 está aqui, ó. 2, 2, 2, 2. E 2 está aqui também, ó. É no meio, né? No meio, meio. Tudo isso daqui, tudo isso daqui, tudo isso daqui. É 2. Tá vendo? Tudo isso daqui é 2. E o terceiro é só esse pedacinho, tá certo? Ele quer o quê? O maior, né? O maior tecido é da cor 1. Vamos lá. Qual o maior tecido? Tem um verdinho aí, mas não precisa não, ó. Se esse é o 3, vou desenhar 3 de preto. Aqui é o 3, ó. 3, 3, 3, 3. Certo? Vamos ver qual é o maior, né? Veja, esse quadrado é 3 por 3, tá vendo? Esse quadrado, ele está dividido aqui, ó, aí eu não sei se está enxergando, ó, em 4 outros quadrados, ó. Tá vendo? É, né? 4 outros quadrados. Veja, metade desse quadrado é ocupado pelo piso 3. Metade é ocupado pelo piso 2. Tá vendo? 2, 2, 2. Então, tem mais piso 3 ou piso 2? Né? Se o piso 3 são 4 triângulozinhos desse, e o piso 2 tem 4 triângulozinhos também iguais, né? Mas tem esses pedacinhos, você tem mais piso 2 do que piso 3. Né? O piso 3 é o que tem menor quantidade, o piso 2 tem mais quantidade. Agora,
E o piso 1 comparado com o piso 2? Né? Bom, o piso 1, o que é que ele tem? Ó? Ele tem aqui, ó. Tá vendo esse retângulo aqui? São 3 quadradinhos aqui, 3 quadradinhos aqui, 3 quadradinhos aqui. Veja, se eu pegar esses 3 quadradinhos, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos e 3 quadradinhos, vão ser o quê? Aqui é 3 por 3. Tá vendo? Aqui são 3 grupos de 3. Aqui eu tenho 4 grupos de 3. Então, o 1, né, tem mais tecido que o 2. Né? Vamos ver se tem mais tecido que o 2? Eu posso te dizer como é que... Pode. Como é que você fez? Espero que vocês estejam escutando. Eu contei. Eu pensei assim. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 inteiros. 5 quadradinhos inteiros, né? Aqui não é um quadradinho. Pro 2. 5 quadradinhos inteiros. Esse pedacinho, se ele vier para cá, e esse pedacinho vier para cá, eu vou ter mais um. Então, eu vou ter 6 pedacinhos. A mesma coisa vai acontecer com esses aqui, né? Se esse aqui vier para cá, esse aqui fechar aqui, enfim, aí eu fico... Foi montando. Tudo é possível. Fui montando. E aí, como eu fui montando, eu contei para 2 é igual a X, para 1 eu tenho igual a Y e para 3 eu tenho igual a Y. Aqui eu acho que eu até coloquei. Eu tenho 5 quadradinhos para o 2, 4 quadradinhos para o 1 e 4 quadradinhos para o 3. Eu sei que deu certo também. O matemático é fazer pelo cálculo da área. Eu fiz pelo cálculo da área. Estou tentando fazer pelo cálculo do quadradinhos. É interessante porque é você com a sua linguagem matemática aguçada e eu me virando como dá. Mas independente. Agora, o vermelho tem 12 quadradinhos. Então, esse 1 aqui tem 12 quadradinhos. Ó. Eu coloquei 12 quadradinhos mesmo. Né? Eu coloquei 12. O 1 tem 12 quadradinhos. Eu coloquei aqui, né? Aqui, ó. Eu coloquei 12 quadradinhos. O 3, né? Aí fica um pouco complicado, a gente pode discutir, mas tem que discutir agora. Repare só, uma maneira de fazer é o seguinte, esse quadradão tem quantos quadradinhos? E você também pode considerar que isso aqui é um quadrado. Mas assim, esse quadradão que compartilha 2 e 3, tem quantos quadradinhos? Tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. São 9 quadradinhos. Metade disso é 2. Metade disso é 3. Porque o 3... O 3 pega metade desse quadrado. O 3 pega... Não, mas veja, se você pensar nesse quadrado, metade dele está com 3... Deixa eu usar minha linha de raciocínio. Não, tudo bem. Esse aqui vindo para cá me dá um quadrado. Mas aí você vai quebrar os outros quadrados. Aí, né? Veja, se você pegar o... Mas aí se eu pegar o quadrado aqui, se eu fechar o quadrado, o resto que vai sobrar é quadrado, porque a figura é quadrada. Bem. Mas aqui são 9 quadradinhos e metade está com 3, metade está com 2. Você tem aqui 4 quadrados e meio de 3, 4 quadrados e meio de 2. Só que aqui você tem mais 4 quadrados de 2. Eu fiz assim. Então vai ser... Aqui que vem pra cá. De 2 vai ser... Esse vem pra cá. De 2 vai ter 4,5 mais 4. 8. Esse vem pra cá. 8,5. Entendi como é que eu fiz. E 3 vai ter 4,5. Ou seja, o 2, ou 1 é o que tem mais, e o 2 é o intermediário, e o 3 é o menor. Mas ele fez o microfone. O importante é identificar que ele fez cálculo matemático. E eu fui na mãozinha mesmo, por isso que eu deixei essas questões para o final. Só que tanto eu quanto ele, a gente consegue chegar sem ter profundidade no raciocínio matemático. A gente consegue porque nós trabalhamos com matemática o tempo todo. Durante, professor de português,
Às vezes sai um dado, às vezes a gente tem que fazer uma prova de vestibular e tem um gráfico para ser lido. Como é que esse aluno vai ler? Como é que o professor de português vai auxiliar o aluno a fazer a leitura se o professor não tem qualificação da linguagem matemática? Tem qualificação da linguagem matemática, é uma questão de repertório. Bom, essa aqui eu achei bem interessante, e aí o que a gente vê na figura, né? Uma imagem bastante alegórica sobre a condição indígena. Nós temos a apresentação do artista e, considerando a representação da mulher tupi na pintura, é correto afirmar que a obra apresenta, além de um caráter documental sobre a cultura tupi, elementos marcantes de uma representação alegórica das etnias. E realmente é o que nós vemos aqui no quadro. Não tem muito o que se questionar deste quadro. O professor de matemática poderia questionar, porque ele não sabe artes. Imagina se o professor de matemática questionasse essas questões também. Vamos lá. Essa eu curti. Essa é do pluvial e do fluvial. Qual foi a linha de raciocínio? Eu pensei assim, tudo muda primeiro. Eu acho que todo mundo teve esse raciocínio no início, né? Todas mudam só a primeira letra. A única que não muda só a primeira letra, a alternativa que tem a mola e viola. Então, você já elimina essa alternativa. Mas as outras você fica meio perdido. Então, o que tem em comum entre pluvial e fluvial? Pluvial é a chuva e fluvial é o rio. Então, imagina-se que você tem uma porta e que você tem a ideia da morta. A mesma referência. Isso é semântica, gente. É uma questão tola? Mas por que tanta gente errou? Vamos lá. Essa aqui eu errei. E depois eu vi que eu errei por psicológico. Tinha número. Estou dizendo para vocês. Tinha número, aí a gente erra pelo psicológico. A gente já diz assim, eu não vou conseguir fazer. Mas olha que coisa. Eu tenho o 4 e o 5 sendo suficientes. Então, aqui eu tenho a marcação de 50. O 4 e o 5 estão menores que 50%. Como é que a gente erra isso? Erra porque olha e não quer pensar na hora de fazer a prova. Isso aqui é um reconhecimento altamente visual. Eu tenho, portanto, menos de 50% dos alunos da rede pública obtiveram desempenho suficiente em matemática. Estou na outra parte, né? Na outra parte desse grupo. Essa aqui, do caracol, eu não vou negar. Eu acertei porque em um seriado, eu não lembro qual foi o seriado, eu lembro da ideia, porque me chamou bastante atenção. Uma personagem falava assim que o universo ele tem uma perfeição que se repete em outras formações, com a ideia de regularidade e organização. Exatamente o que tem aqui. Eu lembrei imediatamente da cena do seriado. Enfim, na 37, apresenta-se um texto. Pensei, fiz a mesma abordagem de eu tenho um topo da pirâmide, eu tenho ali os meus... os elementos que estão no entorno da palavra. E, portanto, eu vou conseguir consolidar meu tema, identificar a ilustração e verificar se o texto tem ou não uma tese. Os conceitos físicos são criações livres do espírito humano. Eles não são, como se poderia acreditar, determinados unicamente pelo mundo exterior. Enfim, aí ele fala sobre a questão da física, mais uma vez física, mas não é puramente física, é a ideia de física e as contribuições também do Renascimento, porque durante o Renascimento se trabalhou bastante com física, né? Até culminar, lógico, ao que nós temos hoje, e trabalha-se com Einstein. Símbolo de ciência do século XX, gente. Segundo texto, escrito no século XX, a partir de uma concepção contemporânea de ciência, abordagens científicas mais amplas e mais simples dependem do grau de conhecimento do mundo, quando ele indica que
Ela nunca estará em condição de comparar sua imagem com o mecanismo real e sequer poderá representar a possibilidade ou significação de tal comparação. Assim, o pesquisador também crê, certamente, à medida que seus conhecimentos aumentarão, sua imagem da realidade se tornará cada vez mais simples e explicará campos de impressões sensíveis sempre mais amplos, que é exatamente o que o concurso queria de nós. Repertório. Quanto maior o nosso repertório, melhor nós realizamos a prova. Essa aqui, mais uma questão voltada pura e simplesmente a uma linguagem matemática. Tem quanto tempo, professor Lúcio? 40 minutos. Ai, meu Deus, vamos logo. Essa aqui, gente, o pessoal não conseguiu fazer tão bem essa questão, por quê? Não conseguiu reconhecer na reta de baixo, aqui, você tem a reta. Aí você tem a simbologia, S1, S3, mas aqui você tem as divisões. Então, aqui você consegue reconhecer que nesse pedaço há os meses de fevereiro, março e abril. Uma questão de tranquilidade. Mas não há tranquilidade. Quando você tem um bloqueio matemático, realmente não há tranquilidade, tá? Letra D, o gabarito para a minha prova. Fevereiro, março e abril. Na 39, Boris Hessen, eu acho que é assim que se pronuncia, foi o primeiro cientista a aprender uma visão materialista sobre o desenvolvimento da ciência, sendo bastante questionado e até ridicularizado quando assim o fez. Em 1931, o cientista soviético apresentou seu trabalho às raízes sociais e econômicas dos Principia de Newton, no segundo Congresso Internacional de História das Ciências, em Londres. Tá? Havia necessidade de meios de comunicação convenientes, uma medida de tempo mais exata, especialmente devido ao contínuo aumento. Ele dá para nós um texto. E aí pergunta, a ideia central de sua tese é o desenvolvimento científico atrelado às necessidades sociais geradas pelo momento histórico. Aqui ele fala, comparando os principais problemas técnicos com os temas que dominavam a física desse período, chegamos à conclusão de que esses temas eram determinados principalmente pelas tarefas econômicas e técnicas que interessavam a nascente burguesia. Então, essa nascente burguesia, ela definiu artes, ela definiu ciências, ok? Então, aqui, na nossa alternativa, está atrelado a ideia central, o desenvolvimento científico realmente está atrelado às necessidades sociais geradas pelo movimento histórico, tá? E a 40ª questão, o ofício das baianas de acarajé, registrado como patrimônio imaterial brasileiro pelo IPHAN, é a prática tradicional de produção e venda. Tradicional é cultura histórica. Venda é comércio. Então, peguei esses dois termos, coloquei aqui expressão cultural de continuidade histórica que desenvolve comércio e ritos do candomblé. Lógico que repertório também, minha família tem uma matriz afrodescendente, uma matriz religiosa afrodescendente, ajuda bastante, mas o texto nos garante fazer a questão. Para fechar esta observação aqui, gente, olha como é que está. Essa aqui não é meu rascunho. Eu fiz direto e minha aluna Tereza, ela falou para mim, mandou uma mensagem para mim, falou assim, Rose, muito obrigada, porque de acordo com as suas técnicas, eu deixei de fazer o rascunho de uma das questões. Eu utilizei a técnica e fiz logo no definitivo e isso me fez ganhar tempo. Meu celular está ali, não vou nem poder mostrar para vocês a mensagem, mas eu achei muito massa. E eu fiz justamente isso. Eu não fiz rascunho, eu passei a minha questão para aqui, para esse caderno, eu fiz diretamente na prova. E por isso eu terminei a prova em 3h20, 3h30 mais ou menos. Fiquei esperando até as 4. Quer dizer, duração de 4 horas ou 3h30, só pode levar com 4 horas. Então eu tive que ficar esperando as 4 horas. O primeiro, um estudo de caso, apesar de o edital apresentar somente a questão da discursiva. O estudo de caso é muito claro. É um comando que você precisa responder. Quais providências você tomaria e como você acha que a escola tem que se comportar? Respondendo isso, você já responde ao estudo de caso. O grande problema está justamente na prova de conhecimentos interdisciplinares.
porque ele apresenta um texto muito longo que parece, no início, você visualiza e você acha assim, é um estudo de caso, porque tem 3 perguntas. Eu tenho que responder essas perguntas? Não. Você não tinha que responder as perguntas. Eu sempre falo para os meus alunos, uma discursiva, ela é organizada por um enunciado, que eu chamo, tudo eles chamam de enunciado, mas eu indico que enunciado é onde você encontra o assunto e a delimitação do tema, e o comando, que é exatamente a pergunta. Você tem que identificar os aspectos verbais. Então, ele tem aqui a história sobre o século XVII com a câmara escura. Não diz que é a câmara escura. E aí pergunta, esse modelo traz para a gente, deixa-me ver, se a imagem aumentar, se afastasse, o que iria acontecer? Iria aumentar, você acaba acompanhando. Eu fiz isso aqui, para mostrar que aumentaria. Qual a principal invenção? Fotografia. A imagem apresentada, você acha que é uma pergunta, mas não é uma pergunta. A C não é uma pergunta. Então, quando eu me deparei com a C, eu disse assim, essa não é a questão. Terminei de fazer a leitura, que é sobre Platão e o mito da caverna, e o comando está aqui no final. Essa é a situação inicial que Platão cria na narrativa e que, segundo ele, parece ser a situação em que vivem os homens em geral. O que Platão estaria problematizando a respeito da percepção que as pessoas têm da realidade ao se servir das sombras dos objetos na caverna. Primeiro questionamento. Olha aqui o meu comando está perguntando algo sobre Platão. E a partir desta problematização, que paralelo pode ser feito acerca do comportamento dos alunos em relação às informações veiculadas pelas redes sociais ou pelas redes de TV? Então, você tem aí uma reflexão sobre o mito da caverna, levando a uma reflexão sobre a sala de aula, que é exatamente o que ele propôs lá no edital. Uma reflexão sobre o cotidiano em sala de aula, a sua prática pedagógica. Eu vou ler rapidamente aqui o meu texto, vou tentar fazer. Tem quanto tempo, professor? Já tem 45. Então termina aqui com 50 minutos.